Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portimonense 1, Benfica 3. Foi uma vitória certa, justa do Benfica contra um Portimonense que falhou por completo o plano tático de entrada no jogo. Paulo Sérgio abordou a partida com dois avançados muito móveis, pouco pesados, pouco capazes de servir de referência ao futebol sempre largo que a equipa tentava adotar desde os jogadores mais recuados, e isso permitiu que o Benfica partisse de ofensiva em ofensiva sempre para cima da baliza de Vinícius. A primeira parte foi de superioridade clara e franca do Benfica. Pediu ao Benfica ter resolvido o jogo durante esse período. Roger Schmidt rodou a equipa, apareceu sem António Silva, sem Di Maria, este lesionado, e sem João Neves, mas voltou a perder o controle de um jogo que o talento de Coxu e Neres na primeira parte e Rafa na segunda acabou por pôr fácil para as cores encarnadas. O Benfica sofreu golos em todos os jogos que fez fora de casa esta época. Esteve sempre na frente, mas acabou sempre ao alcance dos adversários. Eu recordo, no Bessa, na primeira jornada, esteve a ganhar por 1-0 e 2-1, mas acabou por perder por 3-2, com a reação do Boa Vista no final. Depois disso, em Barcelos contra o Gil Vicente, esteve a ganhar por 2-0, permitiu que o adversário regressasse até ao 2-1 e ameaçasse a baliza benfiquista, na altura defendida por Samuel Soares, tendo o jogo acabado nos 3-2. Em Vizela chegou também aos 2-0, mas permitiu que o Vizela chegasse ao 2-1 e teve que aguentar a pressão da equipa da casa na ponta final. E hoje em Portimão, depois de estar a ganhar por 2-0, sofreu um golo, 2-1, e teve uma grande penalidade contra que Trubin acabou por defender, impedindo que na altura, à meia hora do fim, o Portimonense chegasse ao empate, depois de uma primeira parte em que foi francamente inferior à equipa do Benfica. Foi também, de certa forma, uma maneira de Trubin fazer as pazes com os adeptos depois dos dois erros, ou erro e meio, eu chamei-lhe assim, que cometeu na partida contra o Red Bull Salzburgo. Trubin acabou por ser importante, deteve a grande penalidade marcada por Rildo, que podia ter sido o ponto de viragem de um jogo que o Benfica acabou por vencer depois com um terceiro golo na sequência dessa grande penalidade falhada pelo Portimonense. Ora, o jogo começou praticamente com o primeiro golo do Benfica e lá está a importância da capacidade de desequilíbrio de David Neres, que hoje foi titular. Neres surgiu a abrir e a esticar o jogo na esquerda. Deu a bola para João Mário, a bola passou ainda por Coxu, que se destacou na primeira parte pelos passos para finalização, este foi apenas um deles. Cedeu a bola para Bá, que acertou um remate fortíssimo desde a direita do bico da área e bateu o guarda-redes Vinícius sem apelo nem agravo. 1-0 para o Benfica aos 5 minutos, antes do 2-0, que surgiu logo aos 17, atenção, portanto o Benfica parecia ter o jogo completamente controlado. Ainda houve uma situação de golo perdida por parte do Benfica, numa tabela entre Neres e Rafa, que o brasileiro acabou por não conseguir transformar em golo, permitindo a mancha do guarda-redes brasileiro também do Portimonense Vinícius. Ora, isto foi aos 8 minutos, aos 17 chegou mesmo o 2-0. Foi Coxu, lá está a importância do médio turco, a lançar Neres atrás de Formiga, numa transição muito rápida da equipa do Benfica. Neres ganhou o espaço atrás do ala direito do Portimonense e depois descobriu Musa completamente solto junto à marca de penalti e deu-lhe a bola para uma finalização fácil, 2-0, jogo aparentemente resolvido. O Portimonense nem chegava perto da baliza do Trubin. Ora, isto foi mudando, e foi mudando do meu ponto de vista por duas razões. A primeira é que o Benfica afrouxou a velocidade do jogo. É normal, a equipa vem de um jogo na Liga dos Campeões, vai ter um clássico com o Flóculo do Porto na próxima sexta-feira e, portanto, mudou um bocadinho a intensidade da pressão, mudou um bocadinho a velocidade com que chegava à frente, e isto permitiu que o Portimonense fosse capaz de desenvolver os seus ataques mais de trás. Porque aquilo que se via no início desta partida, aquilo que se viu nos primeiros 25 minutos, vamos chamar-lhes assim, foi o Portimonense a tentar bater a bola longa na frente, mas para dois avançados, Hélio Varela e Jasper, que fizeram bons jogos, tanto um como o outro, mas sobretudo quando Paulo Sérgio fez a alteração tática, de que lhe explicarei com um bocadinho mais de detalhe à frente, quando falar na fotografia tática do jogo. Por enquanto, aquilo que se via era muita bola longa para dois avançados móveis que não tinham capacidade para a reter,
à espera que chegasse o apoio dos jogadores de meio campo, e isto fazia com que o Benfica recuperasse invariavelmente a bola após os tais lançamentos longos que vinham dos 3 de trás da equipa do Portimonense. A primeira vez que o Portimonense chegou perto da baliza de Trubin foi aos 27 minutos, um cruzamento de Gonçalo Costa, em que Hélio Varela bateu Aursnes, conseguiu aparecer à frente do norueguês, que foi hoje, mais uma vez, lateral esquerdo, de início, porque ele depois acabou por ser também lateral direito e médio centro, à medida que o jogo foi decorrendo, mas Hélio Varela antecipou-se ali, ganhou a posição a Aursnes, mas cabeceou ao lado. Ora, até ao intervalo, mais 2 ou 3 situações para assinalar. Uma boa defesa de Trubin, após um remate de Carlinhos de fora da área, a tirar a bola para canto o guarda-redes ucraniano do Benfica, e mais 2 lances em que o Benfica podia ter feito golo. Aos 32 minutos, foi Rafa quem surgiu na cara do guarda-redes Vinícius, na sequência de uma bola ao solo que o Benfica cobrou muito rapidamente e aproveitou a descompensação da equipa do Portimonense para meter a bola atrás da última linha. Toda a equipa do Portimonense estava inclinada para um lado, não percebendo o perigo que estava a correr, só que Rafa acabou por não chutar quando apareceu na cara de Vinícius, tentou ceder a bola a um companheiro que não lhe apareceu em boas condições. E depois, ainda antes da alteração tática do Portimonense, foi em mais um livro do Portimonense, mais uma saída rápida do Benfica, era um livro lateral junto à área de Trubin. Rafa voltou a surgir na cara de Vinícius, depois de ganhar em velocidade a formiga, um mau jogo do lateral direito ou do ala direito do Portimonense, que saiu logo ao intervalo, mas desta vez Vinícius, mais uma vez, surgiu para impedir Rafa de fazer o golo. Foi aí, aos 40 minutos, que Paulo Sérgio percebeu que, como estava, não chegava lá. Trocou Estrela, o médio que estava a jogar como médio mais recuado do seu trio de meio campo, por Rildo, um ponta de lança. Mudou o seu 5-3-2 por um 3-4-3 e o Portimonense entrou no jogo. Aquilo que, ao intervalo depois, se viu também foram alterações no Portimonense e no Benfica, mas explicá-las-ei melhor depois também quando fizer a fotografia tática do jogo. Para já, aquilo que há a dizer é que o início de segunda parte já foi muito mais repartido. Há uma situação de Varela aos 48 minutos, um remate por cima, quando Varela veio da esquerda para o meio e ganhou posição para rematar, mas fez o remate por cima. Há depois um toque de Rafa a isolar Arthur, mas alemão a chegar para cortar para canto. E depois aparece o golo do Portimonense. Foi ao minuto 56, muito bem Jasper. Foi uma situação muito parecida com aquelas que o Benfica tinha vindo a explorar. Saída rápida desde trás. Jasper sai de cima de João Neves e de Aursnes, descobre a desmarcação de Hélio Varela nas costas do lateral, ou de quem estava naquele momento a fazer de lateral para o Benfica, que era Florentino, porque Aursnes estava mais na frente. Hélio Varela até pareceu deixar a bola escapar demasiado para a esquerda e perder ângulo de remate, mas fez depois uma finalização muito boa, a colocar a bola ainda a bater no poste e a entrar junto ao poste mais distante da baliza de Trubin. 2-1, lá está, o Benfica a colocar o jogo perigoso, e a questão é que, logo no minuto seguinte, mais uma situação do Portimonense e há grande penalidade a favor do Portimonense. Mão de Morato, após um remate de Rildo. Rildo foi bater o penalti, mas permitiu a defesa ao guarda-redes Trubin, e o Benfica manteve-se na frente do jogo, e não durou muito tempo esta vantagem mínima, porque o golo do Portimonense foi aos 57, foi aos 56. O Portimonense falhou o penalti aos 60 e aos 66, em mais um contra-ataque, o Benfica fez o 3-1 que acabou de vez com o jogo. Foi mais um contra-ataque, mais uma vez Rafa com espaço à frente a conduzir, e já sabe que Rafa, quando acelera o jogo em condução, é muito perigoso. Soltou para Neres no momento exato, e Neres, com remate cruzado de pé esquerdo, do lado esquerdo, acabou por bater o guarda-redes Vinícius. 3-1, jogo resolvido até a final. Aquilo que houve para ver foi, sobretudo, enfim, se o Portimonense era capaz de voltar a colocar-se a apenas um golo de distância para reabrir o jogo. Não foi. E se Artur Cabral aproveitava ainda assim o facto de o jogo estar distendido, um jogo muito partido, bola cá, bola lá, bola numa baliza, bola na outra, para finalmente abrir a sua conta goleadora ao serviço do Benfica. Também não o conseguiu. De modo que acabou o jogo nos 3-1, vitória, já o disse, certa e justa do Benfica, em mais um jogo que o Benfica não foi capaz de matar com tempo para evitar passar os percalços que passou durante a segunda parte.
Ora, vamos então à fotografia tática do Portimonense-Benfica. Ambas as equipas fizeram 3 alterações relativamente ao último jogo. O Portimonense voltou a surgir numa espécie de 5-3-2, mas trocou 3 jogadores. Porquê? Porque nenhum dos homens da frente, desta vez, era um verdadeiro ponta de lança. Isto é, saiu Paulinho, que em Guimarães tinha jogado como jogador de referência no meio do ataque, foi substituído por Igor Formiga. Saíram também o Lucas e o Sec para as entradas do Gonçalo Costa e do Estrela. O Portimonense organizar-se assim com 3 centrais à frente de Vinícius, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas. Igor Formiga era ala direito, Gonçalo Costa era ala esquerda e depois um triângulo no meio-campo com Estrela atrás de Denner e Carlinhos. E alguma surpresa aqui, porque seria de esperar que fosse Denner o médio mais recuado. Não foi assim. Quem apareceu mais atrás foi Estrela. E depois, na frente, os tais 2 avançados móveis. São 2 extremos, na verdade, que tentavam sair das alas para o meio. O Jasper mais sobre a direita, o Hélio Varela mais sobre a esquerda. No caso do Benfica, 3 alterações também, relativamente ao 11 que perdeu com o Salzburgo, na meio da semana. Saiu o António Silva para entrar o Morato. Di Maria, lesionado, cedeu a sua posição a David Neres. E no meio-campo não estava João Neves, apareceu sim Florentino. À medida que o jogo foi decorrendo, já vos disse, o Portimonense percebeu que o plano não estava a resultar e pelas razões que eu também já vos expliquei. Trocou então Estrela, que nem estava a ser o pior dos 3 do meio-campo, por Rildo e transformou o seu 5-3-2 num 3-4-3. Deu mais liberdade a Igor Formiga e a Gonçalo Costa, passou a ter apenas 2 médios, Carlinhos e Denner, e colocou Rildo no meio dos 2 avançados que tinha até então, abrindo-os um pouco mais nas alas. Melhorou o Portimonense com esta alteração. Não alterou taticamente ao intervalo, quando trocou Formiga por Guga, à altura em que o Benfica também mexeu. E notou-se aqui a preocupação de Roger Schmidt em rodar os jogadores, em não os fatigar, em dar minutos também a outros, algo que é novo na percepção do treinador alemão. Ora, saiu Musa para entrar Artur Cabral, troca por troca, ponta de lança por ponta de lança. Saiu Cockchu para entrar João Neves, também troca por troca. João Neves passou a formar dupla de meio-campo com Florentino. E saiu Bá para entrar Jurasek. Regressou então Jurasek às opções. O que é que isto motivou? Que Orsnes, que era lateral esquerdo, passou para lateral direito. De resto, tudo igual, com Otamendi e Morato como centrais. Florentino ao lado agora de João Neves, porque antes era Cockchu, na zona do meio-campo, e na frente, João Mário ainda mais sobre a direita, Neres mais sobre a esquerda, numa alteração que terá tido muito que ver com o facto de Orsnes ser um lateral esquerdo que domina sobretudo a bola com o pé direito, então era preciso dar alguma largura, que era Neres quem dava, e Rafa nas costas, antes de Musa, agora de Artur Cabral. Voltou a mexer o Portimonense, mas já perto do final, aos 80 minutos, quando trocou Gonçalo Costa por Paulinho, meteu então 2 pontas de lança, trocou Denner por Maurício no meio-campo e o Portimonense passou então a organizar-se em 4-4-2. Passou a ter Guga, que ao intervalo tinha entrado para o lugar de Formiga, como lateral direito. Relvas, que era central esquerdo, passou a assumir-se como lateral esquerdo. E estavam Pedrão e Alemão como centrais. Depois, Jasper e Hélio Varela eram os médios-ala, ou extremos, vamos chamar-lhe assim, com 2 pontas de lança. Paulinho e Rildo, à frente de 2 médios, Carlinhos e Maurício. Até final, ainda nota para as trocas de Rafa por Tengsted e de Florentino por Tomás Araújo, sendo que Tomás Araújo foi jogar para lateral direito, com a passagem de Orsnes, de lateral direito, para o meio-campo. Ocupou 3 posições o norueguês na equipa do Benfica. No Portimonense ainda saiu Hélio Varela por Zinho, mas também sem alterações táticas. Haveria 3 possibilidades muito sérias para escolher o herói do jogo de hoje. E todas elas vestiram de vermelho. E falo-vos de Cockchu, imperial na primeira parte, muitos passos para a finalização do médio turco, sempre capaz de descobrir em passos progressivos soluções boas para continuar as ofensivas do Benfica. De David Neres, também muito importante, não só na primeira parte, mas também na segunda. Ele está ligado aos 3 golos. É ele que abre a bola na esquerda no lance do primeiro golo, e que resulta com uma finalização à direita de Bá. É ele que faz a assistência para Musa, ganha a primeira posição atrás de Formiga e faz a assistência para Musa no 2-0, e depois é ele que marca o 3-0. A outra possibilidade, a Rafa, mais apagado durante a primeira parte,
Mas, na segunda parte, foi absolutamente determinante. Com mais espaço, um jogo mais partido, um jogo mais de transições, Rafa, sempre com espaço para acelerar em condução, partiu por completo a organização defensiva da equipa do Portimonense nessa altura. Ainda assim, a minha escolha vai para Neres. Pareceu-me ser o jogador mais importante do Benfica, a responder muito bem no dia em que Roger Schmidt não teve o Di Maria. No caso do Portimonense, houve ainda assim algumas exibições interessantes. Para já, a dos dois avançados, Hélio Varela e Jasper, sobretudo quando passaram a ter Rildo perto deles, mas voltei a gostar de Gonçalo Costa. É um mistério para mim a razão pela qual o ala esquerdo do Portimonense joga tão poucas vezes na equipa de Paulo Sérgio. Não teve qualquer influência no resultado o árbitro Hélder Malheiro, que, quando foi chamado a tomar decisões um bocadinho mais difíceis, acabou por decidir bem. Tem um erro, e parece-me ter sido o erro mais importante da sua atuação, quando não marcou uma falta de alemão sobre Rafa, já perto da meia-lua da área do Portimonense, deu a lei da vantagem. Não me parece ter sido a melhor opção, porque a bola é verdade que sobrou para um jogador do Benfica, mas não em posição tão boa como poderia vir a ter o Benfica, caso tivesse um livre direto marcado ali na zona da meia-lua. De resto, alertado pelo VAR, esteve bem na marcação da grande penalidade contra o Benfica. O remate de Rildo acaba por ser desviado pela mão direita de Morato e, portanto, havia razão para a grande penalidade, que não foi detectada no campo, mas foi vista e bem pelo VAR. Foi a quarta grande penalidade contra o Benfica nos últimos 3 jogos, situação pouco habitual, e o que é curioso é que destas 4, só 2 deram golo. Trubin defendeu hoje e a meio da semana, no jogo da Liga dos Campeões, o Salzburgo falhou por Konaté uma das 2 grandes penalidades de que dispôs. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.